É isto? Sim, há assuntos onde nós temos que gastar tempo. É isso que quer entender? Não, tem tempo, tem à vontade. Sim. Ok. Eu falava deste quadrante, que ele engloba assuntos não urgentes, mas importantes. Não urgentes, mas são Mas importantes. são importantes. É aí Ok. que nós temos que gastar tempo. Porque os assuntos não urgentes e não importantes, em algum momento, vão se tornar assuntos urgentes e importantes. E quando quisermos já resolver, não vamos encontrar as melhores soluções, porque já é tudo nas correrias. E é basicamente o que tem acontecido, não é? Nós sabemos, isto já é sabido por todos, que de tempos em tempos, ou pelo menos uma vez por ano, nós temos chuvas grosseiras no país. Isso já é sabido. Quer dizer, até o mais leigo, até a mais leiga das pessoas sabe que há uma determinada altura do ano em que chove. Ok. E já sabemos os bairros problemáticos, já sabemos o nosso sistema de drenagem como é, e começamos a querer correr quando chega esse tempo, quando já é urgente e importante. Negligenciamos o importante e não urgente, é isto, né? Negligenciamos o importante. Não... Nós temos muito tempo, temos o inverno, por exemplo, não chove praticamente. É neste tempo que nós podemos pensar em soluções para a gestão de águas pluviais e não temos pressa para fazer isto. Podemos fazer com calma, podemos estudar as melhores soluções e podemos implementar as melhores soluções para fazer face a um tempo que nós já sabemos que há de vir. Não é? Entretanto, a mim me parece que isto é propositado, porque há quem ganha com isso, há quem ganha com cheias, NGD, pronto, mas não estamos aqui para tratar assuntos políticos, né? Vamos lá tratar... Agora, esses assuntos agora tornam-se importantes e urgentes. E urgentes. E quando é assim, as soluções que vão ser implementadas não vão ser soluções que funcionem. Vamos buscar uma motobomba para aliviar ali, vamos levar um cidadão que vivia num sítio para viver no outro. Ele sabia se virar ali, vendia ali, depois vai para um outro sítio, depois reclama, depois já toda uma problemática. Depois vamos gerir reassentamentos, quer dizer, vais ter que pagar para aquele cidadão um novo terreno. Quer dizer, isto tudo é verba do Estado que deve ser usado para muitos outros fins que nós precisamos, mas porque o país está habituado com isto, o país vive desta maneira, de querer resolver problemas quando eles aparecem na cara, e não é assim. Uma pessoa organizada tem que prever os problemas. E, sinceramente, o problema de gestão do saneamento, principalmente quando se trata desta época em que temos que gerir águas pluviais, é um problema que pode ser gerido de forma mais fácil. Quer dizer, nós já sabemos a época que chove. Há algumas falhas e outras, há chuvas inesperadas, não se pode controlar o clima completamente, mas não temos tido isto. Nós já sabemos as épocas em que chove, já sabemos que normalmente quando se aproxima o fim do ano, quando o verão chega, já sabemos que agora, janeiro e fevereiro, vamos ter chuvas grosseiras. Quer dizer, já tínhamos que pelo menos como país, pelo menos o governo, pelo menos o Conselho Municipal, pelo menos o Ministério das Obras Públicas, já tinha que ter um plano desenvolvido para isto. Quer dizer, porque é um total absurdo isto nos parecer uma surpresa. Não sei se concorda comigo, Mação, mas sinceramente eu acho que isto já não é surpresa para ninguém, nem para uma criança de 10 anos. As crianças já sabem que nós vamos enfrentar esse tipo de situações sempre uma vez por ano. Ok. Então, o que o governo deve fazer nesta ordem de ideias para tentarmos aqui sair deste embrolho? Porque estamos aqui a assumir que negligencia isto numa época em que dava para resolver, chega-se a referir da época, as coisas tornam-se um bocado complexas. E dizia aqui o nosso convidado que as ações levadas a cabo naquela época, no momento, não se tornam eficazes como tal. Há quem ganha com isto, será no seu ponto de vista, como evitar isto, e se é que há quem ganha com isto, como é que se ganha nessa perspectiva? Naturalmente há quem ganha com isto. Nós não vemos muito isso em Maputo. Eu viajei, na época do IDAI eu viajei, estive em algumas províncias, essencialmente Beira, e olha, é mesmo verdade que é quem ganha com isto, porque já se sabe que isto vai acontecer, já se sabe, e não se propõem soluções definitivas, propõem soluções que de tempos em tempos há de ter que haver uma intervenção, e toda intervenção exige dinheiro. Então há instituições naturalmente que ganham com isso, porque de tempo em tempo eles propõem soluções que eles mesmos sabem que não são definitivas, são soluções a curto prazo para que essas intervenções
possam ocorrer de tempos em tempos e que de tempos em tempos eles possam ganhar dinheiro. Mas como eu disse, nós sabemos, gestão, o pessoal que faz gestão de calamidades, o NGD, etc, eles todos sabem esses problemas. E não vamos dizer que aqui em Moçambique não há técnicos. Sinceramente falando, somos muitos técnicos capazes de desenvolver planos que possam resolver este problema de uma vez por todas. Entretanto, soluções há, Mação, soluções há. Sinceramente, quero e soluções viáveis, que não vão criar grandes rombos no nosso país, como tem sido esta gestão que nós estamos a assistir. Essa gestão de que de tempos em tempos as pessoas têm que dormir nas escolas, de tempos em tempos as pessoas têm que mudar, a pessoa que vive em Holanda tem que ir para lá, depois volta. Quer dizer, essas soluções não funcionam. Mas quais seriam as causas de estarmos sempre a deparar isto? Há quem diz que, calhar, em alguns bairros as pessoas constroem ou não deviam construir. O problema na capital do país é quem diz que não. É porque não continuamos com o mesmo sistema da era colonial, olhar especificamente na base da cidade. Mas a que se deve este mal que estamos sempre a vivenciar? Mação, o primeiro ponto que eu aqui vou trazer é que o nosso sistema de drenagem é extremamente antigo, principalmente aqui na cidade de Maputo. É extremamente antigo. Quando vai se conceber um sistema de drenagem, faz-se contas do volume de água, seja de águas pluviais, seja de águas negras, que ali vão passar. Faz-se contas da volumetria. E temos que ter sempre um índice de majoração. Quer dizer, nós se sabemos que ali vou falar de números que os telespectadores possam entender. Se sabemos que ali vão passar 100 metros cúbicos de água e consideramos a chuva mais crítica, registramos a chuva mais crítica que nós já tivemos no país, quer dizer, o volume de água mais crítico que nós já tivemos no país. A base é ver a mais crítica, para calcular. Esta é a base para calcular. Okay. E depois fazemos um índice de majoração com base naquilo. Não é? Vamos dar, por exemplo, mais 30%, mais 50%, se houver boa vontade. E quando chove, quer dizer, a chuva mais crítica, ela consegue, o nosso sistema de drenagem consegue fazer o escoamento dali, não é? E tem que permitir, eu já estive em alguns países fora, já estive em Lisboa, já estive em Dubai, já estive na Alemanha, e pude, graças a Deus, ver algumas soluções que eles lá conceberam e que funcionam completamente. Por exemplo, é mais do que hora nós pensarmos em condutas que permitam passagem humana. Por quê? Para questões de manutenção. Okay. Então tem que haver uma revisão total. Que o técnico ali consiga passar, não só seja para calcular só para a água, mas que facilite o trajeto do ser humano. De um ser humano que é para fazer manutenção. O ser humano tem que poder chegar lá para fazer manutenção. Portanto, essas são soluções que já existem e que nós aqui em Moçambique temos mais do que condições de implementar aqui no nosso país. Portanto, mais uma vez eu digo, Mação, é uma questão de boa vontade. É uma questão de boa vontade mesmo. Tem que haver uma revisão. Por exemplo, as nossas infraestruturas, a maioria delas já atingiram a vida útil, os nossos edifícios. É por isso que o sistema de saneamento também, esse que nós vemos nos prédios, já não funciona. As pessoas que vivem nos prédios sabem disso. Tem que trocar todo o sistema de encanamento atualmente. E é porque a vida útil já acabou. Portanto, se aquilo que nós vemos está ali aparente, já atingiu a vida útil, e aquilo que está lá embaixo, que ninguém nunca mexe, ninguém nunca viu, também a vida útil já atingiu-se. E mais do que isso, essa cidade foi desenvolvida a pensar num número de pessoas. O número hoje em dia duplicou, triplicou, quadruplicou. Nós temos jovens a viver na cidade, depois outros a construírem dependências, quer dizer, uma descarga. E todas essas pessoas precisam de saneamento. Todo mundo que vive precisa de saneamento. Uma descarga do autoclismo são 15 litros de água. Quantos jovens estão a fazer por dia? Portanto, e o sistema já não aguenta isto. Então tem que haver uma revisão, tem que haver uma recontagem de quantas pessoas nós temos dentro da cidade, por exemplo. Ainda estamos a falar da cidade. Ainda não fomos para os bairros, Mação. Ainda estamos a falar da cidade. Quantas pessoas existem na cidade? E depois, outra questão é que não são só as pessoas que vivem. De segunda a sexta, a cidade recebe visitantes e essas pessoas todas, durante o dia, fazem uso, elas solicitam
esse sistema de saneamento. E o sistema de saneamento tem que funcionar, tem que atender a isto. E quando eu digo que isto tudo tem que ser feito à base de cálculos, não de adivinhações, não de soluções para fechar o olho de algum, tem que se calcular e justificar-se. Olha, é isto, temos tantas pessoas, cada pessoa usa tantos litros de água por dia, faz a seguinte descarga. Quando chove, o pior cenário de chuva é este, precisamos de uma conduta que aguente isto, e esta conduta vai custar tanto. Mas quem é esse engenheiro, quem é esse profissional que pode fazer? É profissional de que área que pode fazer esses cálculos, que deve fazer esse cálculo? Portanto, os arquitetos, os hidráulicos, os engenheiros civis, e tudo isso nós temos. O Conselho Municipal está cheio disso. Eu tenho amigos no Conselho Municipal e está cheio disso. Mas gasta-se tempo em fiscalizar pequenas obras, gasta-se tempo em taxar-se não sei o que é um cidadão que está a trocar grades no muro porque corre-se atrás dele. Quer dizer, é nesses assuntos não importantes e nem urgentes que se gasta tempo. As coisas que o município devia gastar tempo, queria falar deste tema depois, mas vou começar a introduzir agora. Vamos lá, Mação. Por que os bairros estão cheios de água? É um problema de planeamento. Qual é o papel do governo? O governo não precisa necessariamente, porque às vezes não há dinheiro para isso, a gente tem que entender isto, às vezes não há dinheiro para isso. Mas planear, nós temos técnicos no município, temos técnicos no Ministério das Obras Públicas, que não vou dizer que não fazem nada, mas para mim não fazem o que deviam fazer. Deve desejar o trabalho deles. Não estão a fazer o que deviam fazer. O que é planeamento, Massango? De forma simples, eu gosto de falar, porque eu sei que estou a falar para o povo. Não quero aqui usar termos demagogos, termos que façam confusão às pessoas. Eu quero falar de forma que as pessoas entendam, não é? O que é planeamento? É pegarmos num bairro novo a nascer, pegar lá em técnicos hidráulicos, pegar lá em arquitetos, pegar em engenheiros civis, pegarmos em ambientalistas e colocarmos neste bairro e eles desenvolverem um plano de um bairro habitacional, por exemplo, desenvolveram um plano. O que é que este plano deve ter? Deve ter vias de acesso. Não vamos colocar lá vias de acesso, não precisamos colocar vias de acesso agora, mas precisamos garantir que aquele sítio, ninguém venda terreno ali, porque aquele sítio é para via de acesso ao bairro. Precisamos desenvolver um plano de sistema de saneamento, dizer às pessoas que aqui vai passar uma drenagem. Ninguém tem que construir aqui. E é só imprimir e na entrada do bairro colocar uma placa grande e as pessoas já sabem. Proibido comprar terreno aqui. Proibido construir aqui porque vai passar uma estrada. Proibido construir aqui porque isto aqui é uma bacia hidrográfica. Quando chove, as águas têm que ir para este lugar. E o que acontece no nosso país? O que acontece no nosso país é que não existe isso. As pessoas constroem onde é uma bacia natural. Mas a culpa disto é de quem? É do povo. O povo é leigo. O povo não sabe disso. O povo sabe o que é uma bacia hidrográfica. Nem tem que saber disso. O povo sabe que aqui não pode construir porque vai passar drenagem. Não sabe. E quem vende terreno, dizem que não se vende, né? Mas pronto. Chefe de quarteirão, os donos da terra, para mim, os donos vendem até o bolas terreno. Isso acontece no país, isso é um fato. Podemos negar, podemos fazer o que quisermos. Então, aqueles senhores que estão lá a atribuir terreno às pessoas não têm noção de tudo isto. Não sabem. Então, quem é que deve garantir que as pessoas que não construam no lugar impróprio? É justamente isso que nós estamos aqui a falar. É preciso nós desenvolvermos um plano diretório. É preciso que o município desenvolva um plano diretório para todos os bairros. Nós temos um bairro aqui, eu estive no Triunfo no domingo e depois na segunda-feira ontem, a ver um trabalho que lá tinha. E é triste um bairro como Triunfo ter os problemas que tem. Quer dizer, chove e as águas pluviais ficam ali, ficam residuais. E aquelas águas, depois de algum tempo, produzem problemas. Eu trabalhei na área da arquitetura hospitalar, também há um tempo, 2011, acho que por aí. E Massango, as águas, as pluviais, quando depois ficam residuais, ficam ali, produzem o que toda a gente já sabe, mosquitos, produzem cólera. Aquelas pessoas que vivem ali no Triunfo podem não sentir o impacto disso, tem ar-condicionado à noite, tem rede mosquiteira todos, mas ali depois ao lado daqueles bairros já quem não tem isso. E as pessoas depois sofrem
E sabe, por problemas simples de serem resolvidos. Não há um plano de drenagem nem para Triunfo. É um bairro nobre da cidade. É um bairro nobre da cidade. Estamos a falar de um bairro nobre da cidade. Não há um plano, vamos lá dizer, que no subnobre, o segundo Triunfo, que se fala de Mapulene, que as pessoas já estão lá, quer dizer, vendiam-se terrenos lá 2 milhões, 3 milhões. Não há um plano para escoamento de águas. Violou-se até mangais. Violou-se bacias hidrográficas. Há sítios que eram bacias hidrográficas e sinceramente, sinceramente... Esse que é um novo bairro que todo mundo queria à beira da cidade. Está a dizer que violou-se aqui. E isto está diante dos olhos se não é uma pessoa, é o bairro até do responsável do município, naquelas zonas. Pois é. Se houver, eu desafio a alguém que é de direito vir aqui nos apresentar. Mas também nem tinha que ser assim, não tinha que apresentar a nós. Esse projeto tinha que ser público. Eu deveria nem ir para o município, ir para o bairro e conseguir ver isto. Como assim? Chegado no bairro é possível notar como é que se faz isto? Como é que devia ser? É uma simples placa. Ok. É uma simples placa. Se não conseguimos colocar uma placa, vamos para onde ficam as estruturas do bairro. Círculo ali, Círculo, isso tem que estar ali patente. No município da Matola, eu vi por acaso isto no município da Matola, tem lá uma placa impressa, onde tu podes ver, nesta zona não podes construir, nesta zona podes construir até tanto de altura, nesta zona não, tens que construir até 3 andares, portanto... Devia haver esta informação. Também quer dizer, por exemplo, eu sou jovem, quero iniciar a minha vida, chego num bairro, estou por causa de um bairro, falo com aqueles vovós dali, dizem, construo ali. Agora, sendo um bairro organizado, eu devia ir ao círculo, se calhar, se não tem placa ali na rua, ver aquelas pessoas onde vai poder me dar informação. Exatamente. Assim não corres o risco. Veja, Mação, os jovens daqui não têm dinheiro. A maioria dos jovens... porque isto está tudo desorganizado. Quer dizer, íamos até falar de outros temas, mas vamos lá pensar como é que é calculado o salário mínimo. Quer dizer, o salário mínimo são 7 mil meticais para uma pessoa de 3, 4 filhos. E depois como é que gera os 7 mil meticais com transporte? Mas pronto, o que eu quero dizer é o seguinte. Um jovem desses, ele consegue os míseros dinheiros, junta, depois faz empréstimo bancário e depois vai comprar um terreno. Ele é leigo, ele não tem nada de informação, não sabe. Ele compra o terreno no inverno, aquele terreno está bem sequinho e compra o terreno e paga o dinheiro que tem, constrói lá uma tipo 1 aos arranjos, aos barrancos e tudo mais e consegue estar lá. E depois a chuva vem. E ele descobre que o sonho dele foi todo por água abaixo. Tem que recomeçar. Pagar dívida no banco. Portanto, com um plano, Massango, se nós gastamos tempo naquilo que eu disse no início, com assuntos não urgentes, mas importantes, parece que não é importante a gente fazer um plano agora. Naquele momento até parece que não é... Não tem importância nenhuma ter um plano. Eu quero construir, eu quero correr, eu tenho urgência, preciso tirar minha família dali, mas depois, quando chove, não tem sítio para pôr a família. E as chuvas, elas não tendem a diminuir. O volume de águas que caem do céu não tendem a diminuir, tendem a aumentar. Okay. E, portanto, nós temos que ter muita atenção em relação a isso, porque estamos a partir do sonho de jovens. Há pessoas que foram comprar em Mapulene, construíram casa de 3 andares, estão com dívidas no banco, não podem viver lá, não conseguem dar descargas nas sanitas porque as fossas estão cheias de águas por viagem. Há pessoas que foram comprar em Mapulene que não conseguem passar dos carros deles da estrada até a casa deles. Isto tudo poderia ter sido evitado. Há bairros, inclusive, que deve ser proibido construir. Mas quem é que há de saber disso? É preciso que haja um plano, é preciso que esse plano seja disseminado, é preciso que as pessoas recebam a informação, é preciso que as pessoas... para evitar-se isso. Mas de quem é este dever de dar esta informação? Por muitas vezes nós reclamamos aqui. Coloquei a minha barraquinha ali, levantei ali a minha residência, como a gente está lá na Viga Geral, está lá mesmo no topo, aparece uma entidade municipal, senhor, não devia construir aqui. Existe uma entidade que deve fiscalizar, deve dizer que não, antes mesmo de iniciar a obra, ou o cidadão deve procurar essa entidade? Por que essa entidade que vem te dizer que não podes construir, enquanto você já começou a construir,
não pode ser a mesma a te dizer que não podes construir antes de construir. Ok. Essa entidade que vem te dizer depois, sabia de antemão que você não deveria construir ali. Isso sabia porque tem um plano, tem um esquema qualquer que diz que aqui não se constrói, aqui. Por que essa entidade não dissemina esse plano, não mostra esse plano, não torna público este plano, para evitar isto, para evitar que a pessoa invista e depois de investir e dizer que não podes? Se a pessoa diz que não pode, é porque a pessoa tem algum motivo, sabe por que não pode. Por que não diz antes? Essa é a questão. Se sabemos que ali é uma zona com problemas, por que a gente não põe uma placa? Há muitos sítios em que se colocam placas até, mas às vezes é quando há interesse. Zona de proteção, zona disto. Quer dizer, na estrada, não é simplesmente o senhor não pode virar daqui. Não, há uma placa ali que diz que não vira. E quando você vira, o polícia não vai parar de dizer não podias virar daqui. Não podia por quê? Okay. E é aí que ele vem, olha, vai lá ver a placa ali. Aquela placa diz que este sentido é proibido. Isto é planeamento. Agora, aqui não há plano. Quer dizer, o indivíduo constrói, não sabe de nada, e depois aparece alguém e diz não podias construir aqui. E sabe o que depois acontece? As pessoas têm que ser indemnizadas. Porque não sabiam. Eu já construí. Ninguém me disse que eu não devia. E porque não há um plano. Nós, por exemplo, se decidirmos fazer isto, se decidir-se agora, fazer-se uma N1 séria, toda a estrada, por exemplo, tem que ter um sistema de drenagem, ou senão está condenado ao fracasso. As águas acabam com o Alcatrão e todo mundo sabe disso. Não é? Se não houver um sistema de drenagem, se nós quisermos reconstruir... Na nossa N1, um sistema de drenagem? Tem que ter. É obrigatório, mínimo que seja, mas tem que ter. Toda a estrada tem que ter um sistema de drenagem. Mínima que seja, mas tem que ter. Não vamos longe, vamos para quem vai para o CMC, no Milagre Mabote. Muitos automobilistas têm que desviar em certos pontos, entrar nos bairros, se calhar até colocar em risco a vida das crianças que ali brincam, porque saem da estrada e têm que fazer virar e não sei o que, contornar para chegar, porque não há um sistema de drenagem. A água fica onde? Na estrada, naturalmente. E as pessoas não querem lá. Entretanto, se nós quisermos fazer um sistema de drenagem agora, quantas pessoas nós vamos ter que reassentar e indemnizar? Então, deixamos as pessoas estarem à beira da estrada e depois nos fica difícil tirá-las para fazer aquilo que deveria ter sido feito. Poderia não ter sido feito. O problema não é fazer, o problema é ter um plano. Este é o primeiro ponto. Quando há um plano, é municipal ou deve ser governamental de todo o governo, do governo central? Prontos, pode começar, pode até ser municipal, quer dizer, quem gere, depende de quem gere. Por exemplo, há estradas que quem gere é o município mesmo, há estradas que quem gere a ANE gera algumas estradas, temos a TRAC, pronto, mas o regulador principal é a ANE. Portanto, devia haver um plano conhecido e coordenado com todas essas entidades. Essas entidades precisam sentar juntas, fazer uma coordenação, desenvolver um plano e este plano ser único. O mesmo plano encontrado da ANE tem que estar alinhado com o município, tem que estar alinhado com as obras públicas e com as outras entidades que forem competentes para a área. Não é? E isto de planeamento, eu estive em Luanda, por acaso eu vi uma coisa interessante em Luanda. Quando eu estive em Luanda, eles têm lá uma estrada muito grande e eles pretendem alargar a estrada. O que é que eles fizeram? Eles fizeram a reserva da estrada no centro da estrada. Portanto, tens uma berma, tens outra e no centro tens quase 8 metros de passeio. Então o que é que eles fazem? Quando o escoamento quando a estrada não tiver a conseguir escoar, eles fazem o alargamento da estrada pelo centro. Isto é planeamento. Não tem que reassentar ninguém, porque aquilo é passeio, ninguém pode construir ali no meio da estrada, ninguém vai construir. E isto é planeamento. Eles planearam, olha, se a estrada não aguentar, a gente vai começar a apertar passeio adentro. Vamos reduzir o passeio até o passeio de 2 metros. Conseguimos aumentar para cada lado 4 metros, 4 metros conseguimos escoar. Aqui, estou a falar da N1 Massango. Você chega ali nos impetos. Se quisermos, o engarrafamento que tem nos impetos, o trânsito, se quisermos alargar a N1, alargamos para onde?
Se quisermos colocar uma conduta na ENU, colocamos uma vala de drenagem na ENU, colocamos aonde? Vamos colocar em um sítio que temos que reassentar pessoas. Quer dizer, então a estrada começa a ser o custo da estrada começa a ser insustentável. A gente tem que pagar toda aquela gente num troço de não sei quantos quilómetros e depois construir a própria estrada. Quer dizer, isso não é aplicável. Mesmo para terminarmos, acha que é possível mudarmos o atual cenário vivido no país? É possível, em quanto tempo pode ser, sendo possível, em quanto tempo se pode fazer esse trabalho, requalificar aqui, mudar aqui as tubagens, requalificar os sítios críticos, em concreto na capital do nosso belo país? Mas sabe, eu penso que, sinceramente, todo presidente que entra, ele promete mudar o país ao todo, não só saneamento, mas todo o país, promete acabar com o desemprego em 10 anos. Então, se a problemática é só de saneamento, que sinceramente falando, havendo boa vontade e com os recursos que o país, toda a gente sabe que tem, a gente muda o cenário deste país, pelo menos em 5 anos. Em 5 anos? Em 5 anos. Em 5 anos. Numa governação é possível, por exemplo, aqui, vamos dizer, presidente Chapo, é possível mudar isto? Edil de Chimoio, da Beira, Quelimane, mudar nos seus 5 anos do seu mandato, pode mudar um cenário todo. Mas é necessário chamar aqui engenheiros, técnicos estrangeiros, ou há moçambicanos aqui formados com qualificações, há empresas moçambicanas com mão de obra moçambicana que pode fazer esse trabalho, bom trabalho. Ainda bem que me faz essa pergunta, Massanco. Existem sim técnicos que eu mesmo conheço, extremamente qualificados, jovens extremamente qualificados para fazerem esse trabalho. Existem, e é preciso também se dar uma oportunidade a empresas nacionais para fazerem esse trabalho, porque é preciso que nós também conheçamos o nosso país, o problema do nosso país, não é? E deixo aqui também uma exortação, é assim que eu ia dizer, aos jovens das faculdades, vocês que estão -se a formar em engenharia, não façam as vossas defesas com temas do exterior. Façam as vossas defesas com os problemas que nós temos aqui. Né? Defendam sobre essa problemática de planeamento, sobre essa problemática de saneamento. Portanto, vamos conhecer o nosso país para sermos nós mesmos a resolver os problemas do nosso país. Portanto, mas eu acredito que há muitos técnicos, excelentíssimos técnicos capazes de desenvolver planos, e não só desenvolver planos, mas também implementar esses planos para nós podermos resolver de uma vez por todas esse problema que nós temos tido no país. Ok, considerações finais, ilustre Cássio. Eu quero agradecer a si, Massanco, pelo convite e dizer que sempre que houverem temas como esse, eu estou disponível, pode me chamar que eu aqui venho. Agradecer a todos os telespectadores. Né? Este é um programa muito interessante e eu vejo praticamente sempre que possível, porque é um programa educativo que traz um contributo para a sociedade. Portanto, os jovens têm gasto tempo a ver coisas que não interessam. Entretanto, programas como esse são programas muito relevantes, que se discutem temas realmente relevantes, de grande importância para o país. Não só criticamos, mas também propomos soluções, que é o que nós tentamos fazer aqui. Não é? Muito obrigado, estimação, muito obrigado a todos. Obrigado, minhas senhoras, meus senhores. Estivemos aqui a discutir Moçambique. Para já, eu peço a produção que carregue-me este vídeo relacionado a essa mulher que teria vandalizado a viatura do seu parceiro, e esperamos que o nosso debate tenha chegado ao destinatário, em concreto quem é de direito possa aqui passar a colocar essas referidas placas ou informar as pessoas, porque este problema de o cidadão construiu, meia volta estão a destruir a residência, etc, etc. Tem que parar isto, temos que parar, tem que parar isto. Até quando vamos vivenciar esse tipo de cenário? Basta chover um bocadinho, a cidade toda está alargada.